Olá a todos, um grande Mazal Tov aqui para vocês. A gente chegou agora no fim do terceiro mamar, completamos o terceiro mamar do Kuzar, a terceira parte, faltam só mais duas. Em 120 shiurim, mais ou menos, a gente já fez em torno de 3/5 do livro, um pouquinho mais. Os últimos mamarim não são tão longos. Mas, de qualquer jeito, antes da gente seguir para o próximo, de começar o quarto mamar, eu queria primeiro fazer uma pequena conclusão, um pequeno resumo aqui sobre o que a gente viu nesse terceiro mamar, nessa terceira parte do livro. Estou com um probleminha na câmera, peço desculpa aqui pelo que vai cortando aí, parece câmera de antigamente, mas de qualquer jeito, o nosso ponto é o seguinte, o nosso terceiro mamar, qual é o assunto geral dele? A gente levantou vários e vários assuntos, várias questões que foram aparecendo no livro, mas é importante não perder o geral. É muito difícil lembrar tudo, lembrar todos os pratinhos, todos os detalhes de tudo que a gente viu até agora, com certeza não é fácil de lembrar, não é fácil de seguir, manter tudo nas mãos, certo? Mas a nossa meta geral é entender o contexto do que está acontecendo aqui, e os detalhes eles vão formando, na verdade, a nossa personalidade, mesmo que a gente não lembre cada um e um. Eu mesmo, agora que eu estou preparando essa conclusão, para saber como, para resumir o terceiro mamar, eu não lembro exatamente tudo que foi falado em todos os shurim, é muita coisa, mas vamos, para não perder o foco, saber o que está acontecendo aqui. Como a gente falou, em algum momento, os 5 livros do Kuzar, as 5 partes desse livro, elas são equivalentes aos Hamishah Chomshei Torah, aos 5 livros da Torá, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar e Dvarim. Sim, o Rav Sher que explica no começo do segundo mamar, na explicação dele. Então ele fala o seguinte, olha, Sefer Bereshit, o primeiro livro da Torá, conta sobre o começo da formação do povo judeu. Avram, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel e Leá, os 3 patriarcas, as 4 matriarcas, é realmente a formação do povo, o começo de tudo. Assim também o primeiro mamar do Kuzar, ele tratou bastante sobre Am Israel, sobre a formação dele, sobre os essodotos, os princípios que formam o povo. O segundo mamar, ele é conectado com a profecia, com a nevoá. E a nevoá, a profecia, esse contato direto com a Kadosh Baruch Hu, ela acontece justamente em Eretz Israel. Por isso, o segundo mamar focou bastante na questão da profecia e de Eretz Israel, equivalente ao segundo livro da Torá, o livro de Shmot, a saída do Egito, na qual o povo judeu ele sai do Egito com a intenção de passar pelo Ar Sinai, receber a Torá, ouvir diretamente a Torá de Kadosh Baruch Hu, tipo de profecia, e seguir em frente para Eretz Israel. Embora as coisas não deu muito certo lá no deserto, a gente tem uma pequena pausa, tem alguns problemas no caminho, mas essa era a trajetória original, receber a Torá diretamente de Kadosh Baruch Hu. A Am Israel, durante Kriyat Yam-Suf, durante a saída do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, lá eles atingiram o nível de profecia, quer dizer, a revelação divina lá para o povo foi extremamente reveladora, coisas que a gente às vezes não consegue entender, mesmo o maior dos profetas, Yechezkel ben Buzi, que ele viu Maaseh Merkavah, ele viu a carruagem divina, ele viu menos do que as pessoas que estavam lá viram, e obviamente no Ar Sinai o povo ouviu diretamente a voz de Kadosh Baruch Hu, tiveram essa profecia, mesmo que tiveram alguns problemas na continuação, essa é a questão geral de Sefer Shmot, e assim também o nosso segundo mamar do Kuzar, ele tratou principalmente da profecia e de Eretz Israel. O terceiro mamar ele é equivalente ao Sefer Vaikra. Sefer Vaikra trata principalmente de korbanot, os korbanot feitos no Beit HaMikdash. Agora, os korbanot, diferente do primeiro e do segundo mamar, que são principalmente tratam da questão coletiva, do coletivo de Am Israel, o povo em geral, Eretz Israel, o terceiro mamar ele foca mais no indivíduo. Igual os korbanot, embora existam korbanot coletivos, nos Hagim, no dia a dia, o korban tamid, mas korban é uma forma da pessoa se leitkarev. Korban é geralmente traduzido como sacrifício, mas o korban, ele vem da palavra leitkarev, se aproximar. É a forma do indivíduo se aproximar de Akadosh Baruch Hu. Então tem muitos korbanot que o indivíduo particular faz, ele traz para o Beit HaMikdash. Korban shlamim, molach, hatat, hasham, nedavá, ele pode ser hayav de trazer um korban, mas de qualquer jeito, o nosso foco nesse terceiro mamar era principalmente o indivíduo. Quais são os fundamentos que formam o indivíduo Yehudi? E aqui, a gente começou a tratar sobre aquele conhecido como o Hassid. Certo? Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente criou um objetivo, a gente quer focar no indivíduo, no Yehudi, o que ele pode ser, onde ele pode chegar, a gente vai sonhar alto, não vai sonhar baixo.
Não vai pensar no mínimo. A gente vai pensar, a gente quer chegar no nível de Hassidut, o maior nível do judaísmo. O Hassid. Quem é o Hassid? A gente tratou dele bastante, e para isso vamos fazer aqui um pequeno resumo de coisas que a gente viram que formam as bases para que a pessoa consiga atingir esse nível. Então, nas primeiras coisas que a gente viu lá atrás, o Hassid é aquele que ele vive de forma plena com as mitzvot. Para alcançar isso, ele precisa de algumas coisas. Primeiro, ele precisa leakir nefesh. Ele precisa se autoconhecer. Ele precisa saber quem ele é, como ele é formado, quais partes existem dentro dele, quem está contra quem. Para isso, a gente trouxe o que o Rambam nos diz no livro Shmona Prakim, que a alma é dividida em 5 partes. Ela tem a parte física. Não vamos aqui tratar de todas as partes específicas, mas de forma geral, a alma ela tem a parte física, ela tem os 5 sentidos, ela tem os sentimentos, ela tem a imaginação e ela tem o seche, o intelecto. A imaginação e os sentimentos nem sempre é nessa ordem, mas de qualquer jeito, a evolução do ser humano passa por essas partes. No começo, o ser humano é simplesmente fisiológico, certo? A criança, o bebê, quando pequeno, ele só come, dorme, ele não faz mais nada, ele não produz nada, ele não pensa nada, ele quase não sente. Daqui para frente ele vai adquirindo os 5 sentidos, ele começa a olhar, ele começa a escutar melhor, ele começa a ver direito, as coisas começam a chamar a atenção dele. Depois, no próximo estágio da evolução, ele chega no nível da imaginação, ele começa a imaginar coisas, certo? Uma criança já nos 6, 7, 8, 9 anos, ele adora imaginar, criar jogos, criar brinquedos, amigos imaginários. Depois ele passa para o mundo dos sentimentos, essa é a próxima etapa da evolução, no qual o maior motivador da pessoa são os sentimentos, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele está afim, ele odeia, ele ama, ele é muito movido pelos sentimentos, pelos ideais que ele tem naquele momento e naquela situação, e, preferencialmente, o ideal é que a pessoa chegue no nível sikhli, no nível intelectual, no qual o que define, o que motiva ele, o que faz com que ele tome decisões é o intelecto, a capacidade intelectual dele. O Tselem Elohim, de acordo com o Rambam, é justamente o cérebro, a capacidade de pensar e tomar decisões racionais. Essas são as 5 partes do ser humano e essa é a evolução dele, que ele deveria ter, certo? Nem sempre evolui, muita gente evolui até o fim, tem gente que acaba ficando nas primeiras partes, certo? Tem gente que acaba ficando na parte dos 5 sentidos, então ele não se importa, por exemplo, quando ele vai comprar um carro, se o carro é econômico, ele não se importa se o carro é confortável, ele se importa se o carro é vermelho. Ele quer a cor, ele quer o visual do carro, e não o que tem dentro, e não o que importa. O que interessa a pessoa. O que interessa pode ser algo divertido, algo que dá para ele prazer. O que interessa pode ser um livro interessante que traz para ele ideias novas, ou o que interessa a ele, no dia a dia, o foco da vida dele, os objetivos da vida dele sejam simplesmente imaginação. Passar o dia imaginando, o dia sonhando, o que ele seria, o que ele poderia ser, filmes de ficção, séries sem fim. Cada um tem que tentar entender o que motiva ele e saber em qual situação ele se encontra. Ótimo. Depois que ele se conheceu, depois que ele entendeu quem ele é, uma das grandes questões que o indivíduo tem no dia a dia, que muitas vezes impede a pessoa de cumprir mitzvot direito, de trabalhar na avodat Hashem pratit da pessoa particular, de cada um, é a questão de desejos e raiva, certo? Muitas vezes tem coisas que você quer fazer e são proibidas, você não gosta. Você quer muito fazer alguma coisa e as proibições te limitam. As mitzvot aparentemente limitam o ser humano, te proíbe, é proibido de fazer isso, é proibido de fazer aquilo, isso daqui não pode comer, no Shabbat não pode fazer isso, não pode ir na praia, tem 1000 coisas que são proibidas que não podem ser feitas. Então a gente viu que para que a pessoa chegue no nível de Hassidut, ele tem que buscar ter uma vida regrada. Ou seja, se ele tentar bloquear tudo, se ele tentar realmente limitar completamente as partes inferiores da Nefesh, ele decidir que ele não vai ter prazeres nenhum no 5 sentidos. Ele não vai comer coisas gostosas, ele não vai ouvir músicas, ele não vai ver coisas prazerosas. Isso daqui não vai funcionar, certo? Porque ele está tentando completamente apagar e anular parte da Nefesh, isso daqui é extremamente problemático, isso não funciona. Então pode ser que temporariamente ele consiga isso, mas é igual a uma panela de pressão, em algum momento isso vai explodir em outro lugar. Ele pode tentar tampar, ele pode tentar segurar isso, mas não vai durar muito tempo. De alguma forma isso daqui vai acabar explodindo, certo? Se ele tentar limitar uma emoção, ele pode acabar descontando isso na comida. Se ele tentar acabar com a comida, ele vai acabar
explodindo isso na emoção, ele vai ficar nervoso, depressivo, o que for. Certo? Então, o Hassid, ele tem que ter o autoconhecimento, ele tem que buscar ter uma vida regrada na qual, como a gente falou, ele vai deixar o desejo e a raiva e todos esses instintos que muitas vezes podem levar a pessoa a coisas proibidas, a coisas negativas, ele vai deixar isso em fogo baixo. Ou seja, obviamente ele não vai fazer nada de errado, obviamente ele não vai transgredir nenhuma haverá, porém, comer não é proibido. Tem coisas que é proibido comer. Comer exageradamente também é proibido. Mas comer normalmente, tomar um bom café da manhã, um bom almoço, uma boa janta, não tem problema nenhum. Então, o Hassid não é aquele que vai anular e vai ignorar completamente os desejos, ele vai deixar isso em fogo baixo. Alguém que tentar fazer um jejum, alguém que tentar não comer nada bichlal, passar a vida inteira comendo só pão com sal, se ele não tiver realmente preparado para isso, se ele não tiver se ele não tiver se conectado com a Torá a ponto de que só as mitzvot já alimentam ele não vai durar muito tempo, ele vai conseguir realmente jejuar, viver dessa forma por um mês, um ano, mas em algum momento ele vai se sentir mal com o que está acontecendo. As mitzvot não vão dar para ele prazer, e se as mitzvot não dão para ele prazer, em algum momento ele vai acabar largando tudo isso. Ou ele vai virar alguém memurmar, alguém amargurado, que reclama de tudo, reclama de todos, que é um tipo de escape para esse sentimento. Em vez de ver que tem algum problema com ele mesmo, ele tenta colocar o problema em todo mundo, mas ele não vai viver bem. Ele não vai ter uma vida regrada, correta, com um dos grandes desodot da vida do Hassid, que é a simcha, a alegria. A alegria é uma das bases do judaísmo. Se ele não tiver uma vida direito, uma vida equilibrada, dificilmente ele vai chegar na simcha, e a simcha é um dos tnaim, uma das condições para que a pessoa chegue na profecia, que ele se aproxime de Akadosh Baruch Hu. Assim a gente encontra com um dos profetas, certa vez ele encontrou um dos piores reis de Am Israel, e ele fala, olha, eu tenho um sentimento de raiva muito forte com relação a você está estragando o povo, você está destruindo Am Israel, eu não tenho como ter uma profecia nessa situação, então conta o Tanakh, que esse Navi falou, esse Navi pediu para trazerem um menagem, para trazerem um cantor, um músico, e conta o Tanakh, quando foi tocando a música, ele foi se liberando da raiva, ele foi sentindo a música, se conectando com ela, sentindo cada vez melhor, mais elevado, ele conseguiu ter a profecia, porque ele conseguiu se liberar desses sentimentos negativos, ele teve a simcha, a alegria para chegar na nevoa. Então, alguém que não tem uma vida regrada, não tem uma vida equilibrada, ele não deixa os desejos e a raiva em fogo baixo, ele tenta apagar completamente, em alguma forma isso daqui vai ficar preso dentro dele, não vai ajudar em nada, ele não vai ter a simcha que as mitzvot têm que trazer, ele não vai ter o prazer que a Torá tem que trazer, e automaticamente ele não vai chegar na Hassidut que ele está buscando. Muito bom. Essa tem que ser a vida do Hassid, tem que ter um autoconhecimento, tem que saber dar a dosagem exata para cada parte do ser humano, para cada parte do corpo dele, sendo que sempre o intelecto, a capacidade racional, tem que estar acima de tudo. O controle mental tem que estar acima de todas as questões, porque esse é o desenvolvimento final do ser humano, no qual ele atinge o controle do intelecto sobre o resto do corpo. Certo? Depois que o Hassid alcançou tudo isso, digamos que ele chegou nisso, ele reconheceu o certo e o errado, ele analisou, ele pensou bem, ele estudou, e ele sabe o que é certo e o que é errado, muitas vezes o que ele sabe na cabeça não é o que ele sente no coração. Nem sempre existe uma conexão direta entre o que acontece na cabeça da pessoa e o que acontece no coração. Muitas vezes tem uma disparidade, eles são completamente separados, isso daqui gera um problema. Eu vou fazer o que é certo ou vou fazer o que eu estou a fim de fazer? Então, aqui a gente buscou algumas formas de trazer o pensamento para o coração. Uma delas foi a meditação, certo? A gente falou que muitas vezes a meditação ela pode fazer com que a pessoa traga para si mesmo, traga para dentro dele, das partes mais íntimas dele, o pensamento. Ele foca bastante no pensamento a ponto de influenciar o corpo inteiro, conectar tudo com o pensamento dele e a gente meio que traduziu isso de um ponto de vista religioso para reza, a tefilá. Essa é uma das grandes funções da tefilá. A tefilá é conhecida como avodah shebalev, o trabalho para Hashem no coração. Durante a tefilá, a pessoa mafnimá, ele interioriza todos aqueles pensamentos, todas aquelas ideias. Então, quando você pega um sidur e você lê sobre Bonei Yerushalayim, você lê sobre Tshuvah, você lê sobre
Chokhmah, sobre conhecimento, todas as questões que aparecem no Sidur, todas as ideias e todos os ideais que aparecem no Sidur, durante a Tefilá a gente vai tentando passar isso, transmitir isso do sechel, do intelecto para o coração e automaticamente influenciar o corpo inteiro, levar a pessoa inteira a estar conectado com isso, a estar ligado com a Torá e com as mitzvot. Porém, isso é muito difícil se a gente não entende as mitzvot. O dia a dia do Hassid, ele é formado basicamente de mitzvot, certo? Existe uma discussão nos Rishonim se o mundo é dividido em 2 ou 3. Alguns Rishonim sustentam que o mundo é dividido em 2. Você tem ou mitzvot ou averot. Ou você está cumprindo uma mitzvah, ou você está fazendo uma verá. Não existe meio termo. Porque mesmo quando você faz algo permissível, você poderia estar fazendo algo de bom, você poderia estar crescendo, você poderia estar evoluindo. Se você não evoluiu nesse momento, então o que você fez de permissível se tornou automaticamente uma haverá, entre aspas. Porém, existem Rishonim que dizem que não, existem mitzvot, existem averot, existe um meio termo, reshut, algo permissível. De vez em quando você faz mitzvot, às vezes você acaba fazendo averot, grande parte do dia você acaba ali no meio, sem fazer nada nem certo nem errado. Você simplesmente você saiu para passear, você não está indo numa praia, você não está indo num lugar que não pode. Você está saindo para passear, você está se divertindo um pouquinho, não tem problema nenhum, aquele meio do caminho. E as mitzvot? Como entender essas mitzvot? Como fazer com que essas mitzvot sejam prazerosas? Porque isso daqui é o que define o Hassid. O Hassid, digamos que exista a Reshut, que exista a Verá. A Verá, com certeza, não leva o Hassid a Avodat Hashem. O Reshut, ele é aceitável, ele é neutro, nem positivo nem negativo. Ele também não leva a pessoa a Avodat Hashem. Mas as mitzvot, teoricamente, elas são que tem que aproximar a pessoa de Akadosh Baruch Hu. A pessoa tem que se sentir conectada com Hashem através das mitzvot. Mas como fazer isso? Porque as mitzvot, muitas vezes, a gente não percebe isso, a gente não consegue entender o que a mitzvah faz com a pessoa. Por isso a gente explicou bastante sobre como funcionam as mitzvot. Qual é a ideia por trás das mitzvot? Porque as mitzvot não são simplesmente atos físicos, elas têm também uma questão espiritual, também tem um lado obscuro que nem sempre a gente consegue ver. E é isso que responde a pergunta do Maharal. O Maharal pergunta como pode ser que mitzvot físicas levam a pessoa para o Olam Haba, para o mundo espiritual. Atos físicos deveriam ser recompensados com recompensas físicas, não com recompensas espirituais. Como pode ser que eu cumpra uma mitzvah, eu coloco um tzitzit, eu faço uma tefilá, eu sento na sukkah, eu como matzah, isso daqui me leva para o Olam Haba, para o mundo espiritual, isso daqui alimenta talvez o meu corpo, mas não a minha alma. Então a gente explicou que cada mitzvah e mitzvah, ela tem um lado obscuro, ela tem um lado por trás que nem sempre a gente consegue ver, certo? Se você se esforçar bastante, se você buscar tentar isso, talvez você consiga sentir, consiga perceber o que tem por trás das mitzvot, mas, num primeiro momento, pelo menos, a gente deve alcançar isso intelectualmente, compreendendo que cada mitzvah e mitzvah, ela tem um lado obscuro por trás dela. E isso a gente trouxe aqui, o que o Arizal diz. O Arizal fala que a palavra mitzvah, ela é um dos nomes de Akadosh Baruch Hu, de certa forma. Por quê? Existe o que é conhecido como Atbash. Atbash é uma forma de ler a Torá, no qual a gente inverte letras. Atbash, Aleph, Taf, Shin, Bet, a gente inverte as letras do alfabeto judaico, a primeira com a última, a segunda com a penúltima. Então, se a gente trocar a letra Aleph pela letra Taf, Bet por Shin, Gimel por Reish, Dalet por Kuf, e assim em diante, a gente vai criar formas novas de ler a Torá, e uma delas justamente na palavra mitzvah. A palavra mitzvah, se a gente transformar a palavra mem tzadik, baseado nesse código de leitura, a letra mem é equivalente ao yud, e a letra tzadik é equivalente ao rei. Então, a nossa palavra mitzvah, na verdade, ela é formada de yud, kei, vav, rei. Certo? O nome de Akadosh Baruch Hu. Então, cada mitzvah, ela esconde dentro dela, na profundidade, Akadosh Baruch Hu. Então, a gente se conecta com ele através da mitzvah. E as mitzvot, elas, na verdade, vêm criar uma forma de vida para o Hassid. As mitzvot não são pontuais, não é que simplesmente o Hassid, ele acorda de manhã, toma café, peraí, preciso cumprir uma mitzvah, shacharit, vai lá, cumpre a mitzvah, volta para a vida dele. Segue a vida dele, peraí, preciso fazer uma brachá, cumpre a mitzvah, volta para a vida dele. Passa mais um tempo, peraí, vou estudar um pouquinho, cumpre a mitzvah, volta para a vida dele. Não, pelo contrário, as mitzvot se tornam a vida em si. E dentro dessa vida de mitzvot, também tem partes que são reshut, partes que não são necessariamente obrigatórias. E uma das formas de transformar a visão da pessoa
nesse sentido, na qual ele começa a ver as coisas positivas da vida, na qual ele começa a ver o que tem de bom por trás dessa nossa Metziut, ele começa a analisar o mundo de uma forma um pouquinho mais profunda, e não somente exterior, igual ele entendeu que as mitzvot não é algo físico, simplesmente tem alguma coisa por trás, isso leva aos poucos ele a compreender que o mundo também, o mundo aparentemente físico tem algo por trás dele. Como nossos sábios dizem que não há pintor como a Kadosh Baruch Hu. Igual o pintor, ele faz um quadro, ele te leva a pensar que aquilo é real. Se for um quadro bem realista, você pode pensar que aquela figura na parede não é uma figura, é uma janela, por exemplo. Assim também a Kadosh Baruch Hu, ele criou um mundo tão perfeito, tão incrível, que às vezes a gente acha que não tem nada por trás, quando na verdade existe todo um mundo espiritual por trás de tudo isso. E parte das mitzvot, não todas, mas parte das mitzvot, ajudam a pessoa a ter uma nova visão do mundo, consequentemente tentando trazer para a pessoa o lado bom do mundo, o lado prazeroso, o lado alegre, para entender que as mitzvot não vêm limitar, elas vêm, pelo contrário, elas vêm dar prazer e vêm dar alegria. O exemplo que a gente trouxe para essa mitzvah são as brachot. O que é a brachá? Antes de ter proveito de qualquer coisa no mundo, antes de comer alguma coisa, ou quando a gente vê algo belo, algo bonito, a gente faz uma brachá. Essa brachá nos ajuda a dar foco. E não fazer aquilo sem pensar. Muitas vezes tem prazeres que a gente tem no dia a dia, sabe? É simples, pode ser um chocolate, pode ser um bom café da manhã, um bom almoço, ou ver uma visão bonita, ou qualquer coisa desse tipo, ou a gente ouve uma boa notícia, ou você compra uma roupa nova. Tem vários prazeres no dia a dia que a gente pode ter e acabar nem percebendo se a gente não está focado. A gente pode acabar focando nas coisas ruins, e o nosso pensamento está o tempo todo ocupado com as coisas negativas, com as coisas que, olha, isso daqui está ruim, isso daqui está ruim, isso daqui tem que mudar, eu preciso fazer isso. Isso vai colocando a pessoa num ciclo vicioso no qual ele só vive as coisas negativas. Tem mitzvot específicas que vêm tirar a pessoa disso, que é a questão das brachot. A brachá significa, antes de ter um prazer, peraí, apaga tudo. Esquece tudo que está acontecendo em volta, deixa eu fazer uma brachá. Deixa eu agradecer a Kadosh Baruch Hu por ter me dado essa oportunidade, por ter me dado essa coisa boa. E essa brachá pode tirar a pessoa justamente desse sofrimento, desse ciclo vicioso. Então, várias mitzvot, elas têm essa função. Então, o Hassid, ele teve o autoconhecimento, ele se conheceu, ele criou uma vida regrada, na qual ele sabe dar para cada parte da nefesh dele a dosagem necessária. E ele sabe qual é a parte importante, ele sabe que o intelecto é a parte importante, porém não intelecto por si só, conectado também com a nefesh. Ele começa a entender que a vida dele é formada através das mitzvot, as mitzvot vão transformando a vida dele em algo mais elevado, em algo menos material, em algo que se conecta com as profundidades, com as profundezas do mundo. Ótimo. Mas o que são mitzvot? O que eu defino como mitzvah e o que não? Será que tudo que eu a chamar de mitzvah é uma mitzvah? Por isso a gente entrou numa discussão, num assunto bem comprido sobre o caraísmo, certo? Porque quando a gente fala de mitzvot, a palavra mitzvah, a priori, são mandamentos, são tzivuim, a Kadosh Baruch Hu manda a pessoa fazer alguma coisa. Agora, como eu sei o que a Kadosh Baruch Hu me manda fazer? Para isso a gente explicou longamente, certo? Sobre a Torá Shebel Peh. Que a gente tem dois tipos de Torá, digamos assim. A gente tem a Torá Shebichtav e a Torá Shebel Peh. A Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita não há dúvida da veracidade dela, ela é aceita em basicamente todas as religiões, todo mundo concorda com essa questão. Porém, a Torá Shebel Peh, ela é, de certo ponto de vista, mais importante, porque ela é o que dá vida para toda essa Torá escrita. A Torá escrita muitas vezes são conceitos, são ideais que não têm uma explicação prática de como viver isso. Então vem a Torá Shebel Peh e coloca isso na prática, nos ensina como lidar, como viver de forma plena todas as questões que aparecem na Torá escrita. Então a gente trouxe vários exemplos, como o Tfilin, como a Sukkah, que a Torá escrita fala, olha, faça um Sukkah, mas ela não fala o que é Sukkah. Quem diz que a Sukkah é uma cabana? Quem diz que tem que construir dessa forma? Então a gente tratou bastante sobre a Torá Shebel Peh, que é a tradição oral que foi passada de geração em geração, até finalmente ser escrita no ano 218 por Rabi Yehuda Hanassi, que é a Mishnah, depois foi escrita também a Gemara, mas até então essa tradição é passada oralmente, e a gente provou a veracidade e a necessidade e a obrigatoriedade de ter uma Torá oral, ou seja, de que a Torá oral seja algo que veio também de Akadosh Baruch Hu, não pode ser inventado, certo? Porque se cada um for agora explicar o Passuco da forma como ele bem entende, se cada um vai pegar o Psukim da Torá escrita, e explicar da forma como ele acha, da forma como ele entende, isso daqui não vai dar certo.
cada um vai chegar em conclusões diferentes. E a própria Torá escrita, se a gente analisar ela por si só, per si, sem considerar as explicações dos nossos sábios para ela, a gente vai ver psukim lá que não faz sentido, porque a Torá nos obriga a fazer uma coisa dessa. Ou, por exemplo, sukai e tefilin, que a gente não sabe o que são, ou, como a gente tratou bastante do pasuk, ain tachatain, shen tachachen, olho por olho, dente por dente, que alguém prejudicou o olho de alguém, o castigo dele é que o olho dele seja prejudicado. Qual o sentido disso? Aquele que foi prejudicado não ganha nada com isso, ganha vingança, mas o que ele faz com essa vingança? Ele não, o prejuízo que ele teve não foi compensado, ele continua perdendo, então o outro também perdeu. O que isso ajuda? Então a gente explicou que obrigatoriamente tem que existir uma Torá Shebel Peh, uma Torá oral, que explica, que dá sentido da vida e traz para a prática tudo que aparece na Torá Shebichtav. Essa foi a questão do caraísmo. Então, o nosso Hassid, aquele que buscou a vida regrada, aquele que busca as mitzvot, aquele que busca se conectar com Kadosh Baruch Hu através das mitzvot, ele tem que ter a Torá Shebel Peh, a Torá oral, que nos explica como são essas mitzvot. Quais são as mitzvot que aproximam a pessoa de Kadosh Baruch Hu. E, consequentemente, na continuação, a pedido do Kuzari, o Haver explicou como foi transmitida essa Torá Shebel Peh. Como a Torá oral foi passada de geração em geração, quem passou para quem, desde os profetas até o fim da Mishnah, a gente continua um pouquinho mais na Gumará, nos Geonim, para dar uma compreensão mais clara, mais moderna dessa transmissão da Torá. E com isso, a gente acabou o terceiro Mamar, certo? O terceiro Mamar, então, ele foca no indivíduo, o indivíduo que busca atingir o máximo possível, ele quer chegar na Hassidut, ele não quer viver uma vida mais ou menos, ele quer viver de forma plena o judaísmo. Então, a gente viu os esodot necessários, o autoconhecimento, saber regrar a vida, a função da tefilá no Hassid, que é uma das... A Hassidut é muito ligada com a tefilá. A Hassidut moderna de hoje em dia, ela puxou o nome do Hassid de antigamente, certo? A Hassidut moderna, ela tem 300 anos, mas ela puxou o nome do Hassid porque essa é a vida que o Yehudi quer atingir. Então, ela reza, a tefilá, ela tem um ponto muito forte na Hassidut, porque a gente quer buscar não só viver intelectualmente o correto, a gente quer puxar o corpo inteiro, puxar a existência inteira para essa conexão com as mitzvot, e uma das grandes ferramentas, digamos assim, para alcançar isso, é a tefilá, e o Hassid, para que ele possa viver uma vida de Hassidut, ele tem que ter as mitzvot. A gente falou como essas mitzvot funcionam, como elas chegaram até a gente, como a gente tem certeza que essas são as mitzvot corretas. Com isso a gente acaba o terceiro Mamar. Em breve começaremos o quarto. Só vamos, última frase. No fim do terceiro Mamar, o Kuzari pede para o Haver, me explica um pouquinho dos nomes de Akadosh Baruch Hu, quais são os nomes, qual o significado desses nomes. Em Bezrat Hashem, com isso a gente começará o quarto Mamar. Tá bom? Espero vocês na continuação. Até mais.